Neste vídeo vou demonstrar uma série de workflows, como converter uma imagem para normal map, como criar um normal map no Maya e a sua utilização depois no Unity. Para isso eu vou usar uma imagem, usar esta imagem como referência. Vou fazer o workflow mais simples, que é importar a imagem para o Photoshop e converter quer para Bump Map, quer também utilizando o plugin da NVIDIA para Normal Map. No Photoshop eu vou converter então a imagem para Bump Map, para posterior utilização numa série de workflows. Para isso eu vou converter a imagem, renomear a layer, converter para escala de cinzentos. E o objetivo é obter nas áreas nas áreas que têm maior relevo, colocar a branco, e nas áreas mais distantes, com maior profundidade, colocar a preto. Para isso eu vou utilizar o processo automaticamente, vou tentar ajustar a conversão da escala de cinzentos de modo a criar esse contraste. Claro que isto depende de imagem para imagem, mas o objetivo é esse, é aumentar o contraste da imagem. Tem escala de cinzentos e vou também aumentar o contraste. Entre branco e preto. Como eu neste momento a informação tenho, mesmo nestas áreas superiores vou ter muito detalhe, vou fazer é suavizar a imagem, e para isso vou utilizar um blur. Com a imagem com blur, vou gravar esta imagem como bump map. E vou também já converter para normal map utilizando o plugin da NVIDIA no Photoshop filtro. Este plugin é grátis, basta fazer download do site da NVIDIA, normal map filter, e average, que o valor está a 100, mas é possível é o ideal para ver, mas vou colocar cerca de 10. Curiosamente, as áreas branco deviam estar por 96 só para se ver melhor aqui no preview. Preto devia ser a profundidade e a branco devia ser o maior relevo. Aqui está ao contrário, por isso eu vou fazer o invert Y. Também podia fazer uma coisa que era virar a imagem e fazer o invert, e agora sim, porque também depende da imagem, depende exatamente da imagem. Vou fazer o invert e agora agora sim, deixar a 10 e já está correto. Vou usar o average dos canais RGB. Ok, e tenho um normal map a partir da NVIDIA. File Save As. Normal map a partir da NVIDIA. Está a gravar. Ok, tenho os três: a imagem base, o bump map e o normal map. Como é que eu posso usar estas imagens no Unity?
Ok, tenho aqui as três texturas. Um dos exemplos que eu vou demonstrar agora de seguida é o mais simples, é só criar um plano. Plano. Também criar uma spotlight. Okay. Criar um material. Shop Unity. Aplicar este material ao plano. E o shader está ao difuso. Vou aplicar a textura. Ok, tenho aqui a textura no. Okay. Tem então a textura aplicada ao plano. Para utilizar, vou utilizar já de seguida o Normal Map da NVIDIA. Okay? Para isso eu vou alterar o shader para Bumped Diffuse e vou mover a NVIDIA, textura da NVIDIA. Okay. Ele é o Normal Map, mas o Unity, quando não sabe essa informação, ele reconhece como Normal Map, mas não, diz a informação não está assignado como Normal Map, por isso eu tenho que fazer o Fix Now, que é para ele mudar a textura para Normal Map. Isto é, no Texture Type inicialmente estava com textura, agora ficou Normal Map. Okay? Já converteu e eu já consigo, já dá para perceber que ele está com efeito Normal Map, com um bump criado pelo Normal Map. Okay? Vou desligar só para ver a diferença. Elas None. E agora com Normal Map. Okay. Okay, no vídeo possivelmente não dá para perceber muito bem, mas okay, já tenho o Normal Map funcionar dentro do Unity. Outra hipótese é, eu vou alterar o material para difuso novamente. Outra hipótese é a seguinte, eu tenho aqui o Bump Map. Eu posso fazer o seguinte, que é ir ao Bump Map e converter para Normal Map, que o Unity vai fazer essa conversão automaticamente. Vou selecionar um tipo de textura como Normal Map. Vou dizer que quero que ele crie normal a partir do da grayscale da textura. Vou deixar este valor perfeito e vou fazer Apply. Okay. E ele converteu este Normal Map, esta textura de Bump Map para Normal Map. Vou fazer de seguida é novamente voltar a colocar como Bumped Diffuse de Shader e vou dizer que quero utilizar não de que está neste momento a NVIDIA, mas o Bump que eu exportei no Photoshop. Okay. E já está a funcionar o efeito. Neste caso é do Normal Map do Bumping é muito maior porque eu tenho aqui um slider na textura do Bump, eu tenho um slider que posso controlar a Bumpiness. Okay. Se eu puser ao máximo, Apply. Okay. Tem efeito muito mais intenso. Ou então posso diminuir. Okay. E tem muito mais subtil, efeito muito mais subtil, como tinha com o normal map importado da NVIDIA. Okay. A diferença de conversão é estar a importar uma normal map, neste caso utilizada, criada a partir do Photoshop pelo plugin da NVIDIA, é que eu não tenho aqui o Bumpiness, a opção. Posso criar a textura, mas não vai ficar. Se eu criar a partir do Grayscale, que não existe, porque neste caso há escalas cinzentas, por isso ela vai ficar completamente. Okay, ela vai ficar irreconhecível. Se eu vou para a nova monitura, eu vou pôr como textura novamente como normal map e apply, fazer o reset à textura. Neste caso eu não tenho aqui o bumpiness, enquanto aqui convertendo de uma textura bump para uma textura normal map, ele ficou aqui com bumpiness, pode controlar o fator do normal map.
E tenho então um dos processos mais simples, que é ter uma textura, a partir do Photoshop, converter para Bump Map, e posso utilizar logo o plugin da NVIDIA, exportar como Normal Map, ou então importar para o Unity o Bump Map e converter para Normal Map dentro do Unity. Okay? O tipo de material é Bumped Diffuse. Eu posso também utilizar o Bumped Specular, em que tenho a opção do brilho do Specular. Okay? Posso controlar o Specular. Okay? Também utiliza o Normal Map. Eu vou agora demonstrar, só gravar a cena. Criar uma nova cena e vou utilizar agora o processo vou mostrar o processo de utilizando o Maya. Okay. Aliás, antes de ir para o Maya, eu vou fazer também o seguinte, que é, eu tenho a textura, tenho a textura base, tenho Bump e tenho Normal Map criado pelo NVIDIA. Eu vou criar uma série de texturas utilizando o Crazy Bump, que é um software muito bom para criar Normal Maps. Para isso, vou utilizar a textura base. Okay. Okay. Utilizar esta shape. Okay. E ele já me criou o Normal Map. Para isso, eu inverter intensidade. Tem aqui o preview, que é excelente. Okay. Tenho o Normal Map então, tenho o Displacement Map, Occlusion Map e Specularity Map. Na realidade eu só vou utilizar vou usar só o Normal Map, apesar de eu vou exportar todas, vou criar um diretório e vou exportar todas as texturas a partir do Crazy Bump. Crazy Bump Maps. A partir do Crazy Bump, fazer save all textures e save. Okay. E tenho então a cor, Displacement Map, Normal Map, o Occlusion Map e o Specular Map. Okay. E agora sim para o Maya. Vamos sim, reset da cena. E vou criar uma série de planos. Vou começar só por um plano e vou renomear este plano para Bump, que é para demonstrar como é que eu aplico um Bump Map no Maya. Bump, vou criar um novo material, Lean Material. Matte Bump. Vou aplicar a textura. Aquela textura. A base. Ok, clicar a base ao plano. Okay, tenho então mapeado uma textura ao plano. De seguida, para utilizar o Bump, vou ao Bump Mapping e vou dizer que quero utilizar novamente um ficheiro. E como eu já tenho o valor, tenho neste caso um Bump 2D e já tenho o valor no valor do Bump, aliás, vou selecionar a textura
e a textura vai ser o bump. Okay. Neste momento eu não vejo nada na viewport porque eu tenho que alterar o render para High Quality Preview. Okay. E já consigo ver o bump map a funcionar dentro do Maya. Neste momento no Hypershade tenho a textura e tenho o bump map, que o valor de bump está a vir a partir da textura. E no valor de bump estou a usar exatamente como bump. Okay. Vou deixar este exemplo aqui. Já agora vou desligar a grid. Vou colocar aqui o texto. Bump. Só para saber que neste caso é a textura bump. Ok. De seguida vou duplicar este plano e vou aplicar um normal map ao plano. Ao mesmo. Vou alterar para, neste caso, bump 3 para normal. Agora map bump está correto. Normal map, aliás o material, vou duplicar o material. Edit, duplicate, shadow network. É este. Map 1 e vou alterar para map normal. E Material to Selection. Okay, tenho o material matte. Este tem o material matte bump e este plano tem o material matte normal. Okay. O que eu vou fazer é no material, nas propriedades de material, no bump mapping vou selecionar. Aliás, antes de ir ao bump mapping vou alterar também a cor. Apesar de vai utilizar a mesma textura, vou fazer um duplicado. Não é necessário, mas só por causa do Unity, para demonstrar depois uma propriedade no Unity, eu vou duplicar a textura e para isso vou buscar o duplicado da textura, a copy, que é a mesma coisa. E aqui no bump vou selecionar o normal map. Neste caso que eu criei a partir do Crazy Bump. Vou utilizar o Crazy Bump, que é este normal. Okay. E fica com este aspecto, porque aqui no Bump, ao estar a utilizar Use as Bump, eu quero utilizar como Tangent Space Normal. Se pode usar como Normal Map. Okay. E já dá para ver aqui a diferença de qualidade entre uma textura criada, Normal Map criado no Crazy Bump e a textura que eu criei no Photoshop, o Normal Map que eu criei a partir, neste caso o Bump, criado a partir da textura original no Photoshop. Okay. E tem então a diferença é que enquanto neste plano eu estou a utilizar um bump map em escala de cinzentos para dar o bumpiness, neste plano estou a utilizar o normal map para criar o efeito e no normal map neste caso foi criado no crazy bump. Okay. Ou então create text que eu vou deixar ali normal crazy lá atrás. Já agora, para uma questão de qualidade, vou só
duplicar para ver nível de relação de qualidade com normal map criado pela NVIDIA para ver a diferença com o Crazy Bump. Para isso tenho normal e vou pôr normal NVIDIA. Duplicar o material. Okay. Então, normal map NVIDIA neste plano. Só criar um texto rapidamente. Ok, só para saber as diferenças, só para saber qual é que é qual. Caso falta só assignar no da NVIDIA, dizer que o normal map que eu estou a utilizar não é do Crazy Bump, mas sim da NVIDIA. O na NVIDIA. Ok, e já agora já sabia a diferença da NVIDIA para o Crazy Bump e a textura que eu criei no Photoshop a partir do Bump Map. Claro que a qualidade é muito dependente dos settings, por isso neste caso aqui não foi alterada muita coisa. A qualidade é muito relativa, passa muito pela experimentação na realidade. Okay. Então no vídeo vou criar também criar mais um plano, duplicar e criar um plano para demonstrar como é que é a transparência. Neste caso, a criação de texturas transparentes para o Unity. E vou utilizar esta textura no Photoshop. No Maya. Vou duplicar aqui. Vou buscar então a textura transparente que eu criei mesmo agora. Okay. Transparente e o material também transparente. Apesar de ter um normal map, nota-se que tem ali um normal map, mas okay. Então os vários normal maps, o bump map e o material transparente. E vou demonstrar como é que se cria dentro do Unity, como é que se cria um normal map a partir de um objeto 3D. Para isso vou criar um cubo.
chamar complexo. Vou criar uma nova layer já com o cubo lá dentro. Vou chamar complexo. Este foi o cubo original que eu criei, complexo. Okay. Vou duplicar o cubo e vou criar nova layer que é simples. E eu vou chamar objeto simples OBJ. Então tenho dois objetos no complexo, layer complexo, o objeto complexo, e no layer simples, o objeto simples OBJ. Okay. O layer simples, aliás, como o objeto simples foi duplicado, eu não tenho histórico, por isso eu vou utilizar o objeto complexo. Okay. Ambos têm 6 faces. O que eu vou fazer é, no input do objeto complexo, vou aumentar o número de subdivisões, vou colocar 20 cada um deles, largura, altura e comprimento. Okay. Então tenho o objeto, vou alterar para isso objeto, aliás, as vértices, e vou fazer o seguinte: vou ferramenta de seleção, já tenho ativo Soft Selection, e em seguida o brush, e vou alterar a forma do terá a forma do objeto complexo. Oh. Paint, select all. Ok, é só para dar um exemplo, por isso. Okay. Então modelei o objeto, só dar algum detalhe ao objeto. Em seguida vou aplicar um novo material, um Blend, e também vou ao objeto simples, esconder o objeto complexo e o simples, e vou também aplicar um Blend. Ok. Neste momento tenho os dois objetos, tenho o complexo e o símbolo e o simples. Okay. Com o simples selecionado, vou a rendering, lightning and shading e transfer maps. Okay. Fazer o reset dos settings, transfer maps. Vou fazer agora é selecionar o objeto simples. Ok, add selected, ele já estava por defeito quando tinha selecionado, quando abri esta janela, pôs um objeto simples no target mesh. Em seguida objeto complexo, e no source mesh vou add selected. Em seguida selecionar quer o output map, quer o normal map, e vou dizer qual é que é a textura que eu quero criar. Normal Maya, e extensão pode ser PNG. Save. Okay, tenho PNG, map space é tangent space. Okay. Porque sobretudo, neste caso, tangent space é sobretudo se o objeto se mover, enquanto o object space é se o objeto é estático. No context output maps ou assigned shader,
que já criei os dois materiais nos booleans exatamente por causa desta opção, não ter que criar um novo shader, utilizar o shader que eu já criei. Já agora vou só fazer o seguinte, vou só aplicar uma cor aos dois materiais. Aos dois, aliás, aos materiais que eu criei. Objeto complexo. New boolean. Antes de avançar. Objeto simples. E novamente ao transfer maps. Ok, assim nesse shader. E em seguida, para passar a informação, para então fazer o baking, vou só selecionar no display, vou selecionar both, para ver esta caixa de envelope, e aumentar, de modo a que esteja a abarcar todo o elemento que vai fazer de mapping. Okay. Em seguida, bake and close. Okay. E se eu esconder agora o objeto complexo, já tenho, apesar deste cubo só ter 6 faces, já tem um mapping, normal map, que não resultou muito bem. Também o valor era demasiado, mas está aqui o normal map no objeto já criado. E vou exportar então tudo para o Unity. Eu só gravei a cena e agora a seguir vou exportar tudo para apesar de não vou limpar a cena, mas vou exportar logo direto, export all, para o projeto do Unity. Okay, animation não é necessário. Embedded media sim, export all. Okay. No Unity, e vai-me perguntar o Unity se eu quero corrigir estas texturas porque ele reconheceu como normal maps. Eu ainda vou dizer ignore para já. Não me interessa poder fazer já o fix now, mas para já não me interessa, só para poder mostrar como é que funciona depois dentro do Unity. Nas opções da FBX, colocar a escala a 1. Okay. Okay. Está com as normals invertidas. Eu exportei também o objeto complexo, mas na realidade o objeto complexo não interessava. Isto vou apagar, isto vou deixar ficar. Aliás, complexo não necessito, posso apagá-lo. Okay. Começar já para o objeto 3D. Então tem 6 faces. Como deu a perceber, ele automaticamente exportou o normal map. Ele reconheceu o normal map a partir do Unity. Aliás, ele não reconheceu porque ele está a dizer que a textura não está como normal map, que é o que podia estar. Posso carregar já aqui no Fix Now, ou então, se eu vier a textura, neste momento está como textura, posso colocar como normal map. Desativar o Create from Grayscale, que eu gostava do Bump Map, e Apply. E tem então já como normal map. Okay. Tem objeto diretamente do Unity, posso aplicar uma textura. Okay. Apesar de ter ver-se melhor, é mais fácil perceber com material apenas. Okay. E tenho
o efeito de normal map já a funcionar. Okay. Começando pela textura de bump map, então, como dá para perceber aqui, eu não tenho nenhum efeito de bump map, porque na realidade o Unity não faz bump map, aplica os normal maps. Okay. Perceber aqui só tenho o plano e no material, na realidade só tenho o difuso e tenho o plano. Okay. Eu tenho que então dizer o seguinte: alterar o plano, o material para bump difuso, e no normal map eu vou dizer que quero utilizar o bump, que era que eu tinha aliás, no Maya. Okay. Este bump primeiro. Okay. Acontece, não é propriamente o que se esperava, okay? Mas porquê? Porque tal como no processo que eu demonstrei com o Photoshop, tenho aqui o normal map, aliás, um bump map. O que eu tenho que fazer é selecionar a textura e convertê-lo para normal map. E para isso vou selecionar se eu fizer, aliás, título de exemplo, se eu fizer aqui o Fix Now, ele faz isto, converte de uma forma muito grosseira para normal map, e não é a forma mais correta. Para isso eu vou novamente ao bump map, vou colocar como textura novamente e vou agora converter corretamente por normal map, neste caso utilizar a escala de cinzentos para criar o bump map e apply. Okay? E tenho, exatamente como no Photoshop, porque este foi um bump map que eu criei, tenho converteu para bump map, aliás, converteu do bump map para normal map. Sim, sim. Okay. Então funcionar neste caso. Seguida, este foi este objeto. Este objeto tem sim já um normal map. Este foi o normal map do Crazy Bump. Exatamente, este é o normal map Crazy Bump. E aqui está já a funcionar como normal map. Já está a funcionar como normal map. Aliás, não está a funcionar normal map porque ele não reconheceu como normal map. Por isso é que eu estava a estranhar o facto de ele estar tão mal. Fazer o fix now, porque ele não reconhece como normal map e precisa converter para normal map e já está. Okay. Já tem então como normal map. E para comparar, neste caso, o normal map criado pelo Crazy Bump e o normal map criado que eu criei no Photoshop, eis a diferença. Okay. Está muito mais acentuado, mas é pelas definições do Unity no Bumpiness, enquanto eu aqui não tenho Bumpiness neste normal map, o fator de Bumpiness que é okay.
Okay, tem aqui a textura normal map, só tem como normal map, não foi criada dentro do Unity. Porém, a nível de detalhe é muito melhor que esta textura. Okay. Em seguida, a textura criada normal map na Nvidia. Exatamente, ele já reconheceu como normal map. Okay. Tem a textura da Nvidia. Também não tem o bumpiness, foi criada exteriormente. Okay. Na realidade tem muito menos detalhe que esta, que é do Crazy Bump, que tem muito mais detalhe, tem muito mais qualidade. Okay. Em seguida, o exemplo que também exportei foi da transparência. Já tenho o material, já está como transparente. Neste caso tinha aqui o normal map, não está, não está é transparente, por isso não é visível. E tenho, vou colocar o da no bump, vou colocar já agora para ver a diferença, o da Nvidia, okay, e o da Crazy Bump. Okay. Nvidia, porque a Nvidia tem, na realidade, eu penso que a Nvidia tem o da Nvidia. Eu quando coloquei ao definir a inverter o ângulo, ele tem o ângulos trocados, quase certeza. E o da Crazy Bump. Okay? E está como transparente, por isso no shader está transparent bumped diffuse. Tem este cutout que eu fiz. Okay? Isto é específico, eu podia, neste caso, só para não ter normal map, só como transparent diffuse, okay? E por aí normal map. Okay. E aqui tenho o da box. Por isso, luz direcional. Okay. Ver o exemplo nas casas do objeto exportado em que o normal map foi criado no Maya e exportado para Unity e que funciona perfeitamente. Ele reconhece a textura normal map. Só preciso dizer que a textura, o tipo de textura é normal map. Tem aqui a textura criada no Maya. Claro que isto é um exemplo extremo entre a resolução dos dois objetos, okay, objeto complexo e objeto simples. Neste caso, o simples só tinha 6 faces e o complexo tinha nível de definição, tinha muita maior definição, nível de polígonos. E é tudo a nível de aquilo que eu pretendia demonstrar, a nível de utilização de normal maps, que era pegando uma textura, passar para o Photoshop e criar o bump map, criar o normal map a partir da Nvidia, bem como também utilizar o Crazy Bump e o Maya para criar normal maps.